de notas de organización. La primera es que ha habido un pequeño error en la organización de cursos de verano y no nos han emitido todos los certificados. Para mañana a las 9 de la mañana estarán los certificados que faltan, estarán hechos. Es decir, mañana a la mañana cuando vengáis podréis recoger el certificado correspondiente en la mesa de recepción de la entrada. La segunda es relativa a los actos que tenemos a partir de este momento. Iremos a comer al mismo sitio de ayer, aproximadamente sobre la 1:30, y a las 4 menos cuarto, 4 nos recogerán los autobuses que nos van a llevar a ver la Fundación Lemburg en Egaztia. Hay como una hora de autobús. Lo que vamos a ver es lo que es la musealización de una ciudad entera, de un pueblo entero. Vamos a empezar viendo una ferrería del siglo XVI, una fábrica de hierro del siglo XVI que nos van a poner en marcha. Veremos un museo y veremos la escuela. Terminado eso, montaremos nuevamente los autobuses para irnos a cenar a una sidrería en Astigarraga, que está a 8 kilómetros de San Sebastián. E intentaremos llegar como Cenicienta para evitar que se nos convierta el carro en una calabaza. Pues intentaremos que no nos ocurra lo que le ocurrió a Cenicienta e intentaremos estar antes de las 12 de la noche, por lo menos de camino para aquí. Los autobuses a la vuelta pararán 3 paradas, una parada aquí en el antiguo, en el barrio para los que tienen el hotel en esta zona, una parada aquí cerca del Palacio de Miramar, otra parada en el centro de la ciudad y otra parada en la parte vieja. Y recordar que mañana deberíamos continuar, lo cual quiere decir que, en fin, cada uno que haga lo que quiera, que somos mayorcitos. Cualquier duda, cualquier cuestión, pues os podéis dirigir a cualquier miembro de la organización que intentaremos, no sé si conseguiremos, pero intentaremos aclarar cualquier cuestión. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias, Luisma. Y en primer lugar aprovecho yo también pues, para agradecer tanto a Luisma como a Paulí la oportunidad que me ha dado de presentaros a quien nos va a deleitar con la conferencia en esta mañana, la profesora Marta Lorenzo, con quien también tuve oportunidad pues, de compartir experiencias en su Museo de Historia Natural y de la Ciencia de la Universidad de Lisboa, y a quien me une realmente un profundo afecto, un profundo cariño, y ella lo sabe. Bien, Marta Lorenzo va a ser quien se va a dirigir en esta mañana a vosotros, y creo que lo hace con un currículum que le acredita sobresalientemente para podernos hablar de este tema, que no es otro que el de los museos y colecciones universitarias en Europa y América Latina, un panorama diverso, un panorama diferente. Marta Lorenzo es graduada en física, tiene maestrado en museología y antropología y un doctorado en historia técnica. Su tesis doctoral, precisamente, en línea en la red, es un documento muy consultado por muchos investigadores y por muchas personas de las que se dedican, en este caso, pues a estudiar el patrimonio y sobre todo el patrimonio en el ámbito universitario. Marta Lorenzo está adscrita al Centro de Historia de la Ciencia de la Universidad de Lisboa y además es investigadora auxiliar adscrita al Museo Nacional de Historia Natural y de la Ciencia de la misma universidad, formando parte de su consejo directivo. Entre los intereses de investigación de la doctora Marta Lorenzo se encuentran la historia de las colecciones, la historia de los museos, el patrimonio universitario y la museología en general. Marta Lorenzo es vicepresidenta de la Academia Europea del Patrimonio Universum. Es una red europea que se crea en el año 2000 y que tiene como objetivo la preservación, el estudio, el acceso y la promoción de las colecciones universitarias, museos, archivos, bibliotecas, etcétera, etcétera. Ella desde el año 1998 es miembro del ICOM, del International Council of Museums, es miembro de la dirección desde el año 2001 del Comité del ICOM para los Museos y Colecciones Universitarias, y también desde 2005 forma parte de la Sociedad Europea para la Preservación
de las colecciones de historia natural. Con esta trayectoria ustedes entenderán perfectamente bien que es una persona indicada para hablarnos del tema que nos ocupa. Recientemente, en el año 2014, le entregaba precisamente la Universidad de Gante la medalla George Sarton. Bien, seguramente no será posible quedar indiferente ante la pasión y la devoción que Marta muestra por la historia de la ciencia y por la utilización de las colecciones científicas como un elemento fundamental que contribuye a la construcción de la misma. De esto puedo dar fe de ello porque en directo he visto por la pasión, la entrega, que desde aquel espacio museístico rico no solo en patrimonio material, sino en patrimonio humano, un gran equipo de personas que desde allí pues están gestando perfectamente bien un gran proyecto museológico y museográfico que contribuye a dinamizar de una manera sobresaliente a la Universidad de Lisboa y a la ciudadanía en general, que tiene la suerte pues, de poder visitarlo y enriquecerse con las experiencias y las actividades y el gran cúmulo de seminarios, jornadas y encuentros que realizan de manera continuada en ese espacio. Seguramente vosotros, después de escucharla, os quedaréis con buen sabor de boca porque, como comento, estoy convencido de que será capaz de transmitirles pues, una verdadera vocación por el ámbito en el que trabaja, una verdadera pasión, en este caso, por propiciar una verdadera conservación, una verdadera exposición, salvaguarda y transferencia del patrimonio, en este caso, en el ámbito universitario. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Estoy muy contente de estar aquí y muy agradecida a Luis y a Pauli por este amable convite. Es un gran placer estar aquí en San Sebastián en este congreso. Yo pienso que los congresos que cruzan la historia y patrimonio son siempre muy interesantes porque los objetivos de la historia y los objetivos del patrimonio nem sempre son coincidentes. A história se preocupa com a interpretação do passado e o património preocupa-se com a interpretação de algum passado. Aquilo que tem a ver com a nossa memória e com a nossa identidade. Portanto, nem sempre a relação, digamos, a relação entre a história e o património é, no mínimo, problemática. Dado ser um congresso ibero-americano, vou falar em meu idioma, el portugués, lo más lentamente y articuladamente posible para que todos puedan entender. Y también con más texto de PowerPoint que el normal, porque agradezco a Luis que ha traducido el PowerPoint para castellano. Na Europa, a real dimensão do património científico, histórico e artístico das universidades é, em larga medida, desconhecida. As coleções são a matéria negra das universidades. Sabemos que elas existem, no entanto, são extremamente difíceis de serem efetivamente medidas. A nível europeu, nunca se efetuou um levantamento sistemático dos museus e das coleções das universidades, existindo apenas alguns levantamentos a nível nacional, na Grã-Bretanha, na Holanda e na Alemanha. Existem ainda levantamentos em curso, informais, de caráter nacional, na Ucrânia, em França, na Itália e em Portugal, entre outros países. Na última década, a nível de cada universidade individualmente, foram realizados e por vezes publicados diversos levantamentos, incluindo em universidades espanholas, por exemplo, a Complutense, Sevilha, Barcelona, entre outras. A importância destes levantamentos é enorme. Eles têm contribuído significativamente para um aumento do acesso e da sustentabilidade das coleções e dos museus das universidades.
Por exemplo, na Grã-Bretanha, foi o levantamento de todo o património universitário inglês, britânico, que resultou no financiamento direto do governo, no financiamento pensava que era um falso amigo, do financiamento direto dos museus e das coleções britânicas. Como sabem, a financiação das universidades na Europa é baseada numa fórmula matemática que depende de apenas duas coisas: o número de alunos e o research output, os resultados de investigação. Tudo que tem património não conta. Portanto, duas universidades, uma criada no século XIV e outra criada há 20 anos, se tiver o mesmo research output e o mesmo número de alunos, têm exatamente o mesmo financiamento. Ok? Isto é absurdo. É um absurdo. A Europa tem cerca de 4.000 instituições de ensino superior. Estas instituições são muito diferentes quanto à idade. A maior parte, a esmagadora maioria das universidades na Europa foram criadas depois dos anos 60. Também são muito diferentes quanto ao tamanho, quanto ao prestígio internacional e social, quanto à relevância para a comunidade, aquilo que as universidades habitualmente chamam a terceira missão. Se aplicarmos a todo o continente europeu o rácio a que se chegou durante o levantamento britânico, que foi de 4,4 museus e coleções por universidade, chegamos ao número de cerca de 17.600 coleções universitárias e museus em toda a Europa. No entanto, existem muitas universidades europeias, por exemplo, em Itália, por exemplo, na Suíça, Basel, por exemplo, que têm 25 a 30 museus por universidade abertos ao público. Portanto, o número é muitíssimo maior. As coleções universitárias abrangem todas as disciplinas possíveis. A sua diversidade é verdadeiramente surpreendente. As designações vão variando, cambiam, mas quase todas as temáticas que vocês possam imaginar, desde a odontologia, à história da igreja, da meteorologia à psiquiatria, estão representadas em algum museu, em alguma universidade da Europa. Em número de objetos, as coleções podem variar entre um par de dezenas a largos milhões de objetos. Além dos tradicionais museus e coleções, e incluindo naturalmente também as coleções de manuscritos, portanto os arquivos e de livros, as bibliotecas, as universidades têm também edifícios históricos, alguns deles monumentos nacionais e património mundial, têm jardins botânicos, têm casas-museu, têm centros de ciência, têm planetários, têm castelos, têm aquários, têm museus ao ar livre, ecomuseus, museus de hospital, museus de arte sacra e de arte contemporânea, observatórios astronómicos, laboratórios históricos, estações experimentais, etc, etc, etc. Apenas uma reduzida parte do património das universidades se encontra atualmente musealizado ou patrimonializado. Muito menos conhecido. Existem coleções dispersas por departamentos, institutos e centros de investigação. Há também coleções e objetos dentro de bibliotecas. Esta é uma longa tradição das universidades europeias, guardar, preservar objetos em bibliotecas. Já em 1638 havia uma coleção de antiguidades na Bodleian Library, na Universidade de Oxford. Eu visitei mais de... depende do que nós definimos como museu e como coleção, que são termos problemáticos nas universidades, mas eu devo ter visitado durante toda a minha vida mais de 2.000. E, portanto, eu trouxe alguns para vos mostrar
para ilustrar a diversidade e a heterogeneidade desses museus e coleções das universidades da Europa. A começar pelo meu museu, que é o Museu Nacional de História Natural e da Ciência, criado em 2011, resultante da fusão do Museu Nacional de História Natural, do século XVIII, com o Museu da Ciência. Nós temos coleções científicas, naturalmente, mas também coleções artísticas, históricas, coleções herbários, ilustração científica, livros, claro, e manuscritos, também coleções novas, coleções contemporâneas, coleção de tecidos, onde é que se aponta aqui? Coleções de tecidos que são preservados em frio e bancos de sementes, semilhas, como se diz? Semilhas. Estão a compreender, né? Estou a falar articuladamente. Mas também temos 2 observatórios astronómicos, portanto o meu museu tem à sua guarda, à sua responsabilidade, 2 observatórios astronómicos do século XIX. Este é um, este é o outro, pequenino, de ensino, de ensinança, para ensinar a astronomia. Um laboratório químico do século XIX. 2 jardins botânicos, o Jardim Botânico de Lisboa, do século XIX, e o Jardim Botânico Tropical, em Belém, também é do início do século XX. E pronto, parei, só para mostrar, o meu próprio museu é uma cápsula da diversidade e da heterogeneidade das coleções, mas agora outros, alguns. O Pitt Rivers Museum, na Universidade de Oxford, também em Inglaterra, na Universidade de Reading, o Museu Ur-Museum de Arqueologia Clássica, o Museu Gustavianum, da Universidade de Uppsala, 2 casas-museu, Casa-Museu Mori-Ogai, na Universidade de Berlim, e a Casa-Museu de Victor Skipper, na Universidade de Cambridge. Todos estes museus são profundamente invisíveis, pouco conhecidos. O Whipple Museum, na Universidade de Cambridge, o Museu des Moulages, da Universidade de Montpellier, aqui perto, aqui cerca. Eu trouxe porque estava a Muriel aqui, mas a Muriel depois foi embora a Montpellier, ela já não está cá. Escolhi muitas fotografias de Montpellier. Outro, que é um dos meus favoritos na Europa, que é o Museu de Anatomia da Universidade de Montpellier. Isto é absolutamente extraordinário, este museu. Claro, os grandes museus, como o Museu des Arts et Métiers, que depende de uma instituição de ensino superior, o CNAM, em Paris. E escolhi um museu pedagógico, um museu de educação, da Alemanha, Bielefeld, e este, o nosso fabuloso, o nosso magnífico Museu de Educação. É este o nome, não é, Paulinho? Museu de Educação ou Museu de História da Educação? Educação. Museu de Educação. Universidade do País Basco, São Sebastião. Mas depois existem coisas extraordinárias, como o primeiro teatro anatómico do mundo, 1500, ouçam bem, 1594, Universidade de Pádua, o primeiro, totalmente invisível. As pessoas que vão a Pádua vão ver o Santo António e a Capela do Giotto, mais nada. Mentira, tem só apenas o primeiro teatro anatómico encomendado pelo Vesalius em 1594. Está lá para se ver, para se visitar, para se sentir. E tem também o primeiro jardim botânico de sempre, criado pelos Medici em 1545. Está lá. Mas as pessoas, por razões difíceis de compreender, não está nos mapas, não está nas cartas turísticas, não aparece em lado nenhum. Só aparece Santo António e o Giotto. Depois o Teatro Anatómico da Universidade de Pádua. Este é uma reconstituição. Não é o mesmo valor deste. Este é original, é o autêntico. Este é uma reconstituição. E este aqui também. Oh Paulo, sai daí, sai, get out of tempo. Porque senão tenho medo de se cegar. E o Teatro Anatómico da Universidade de Leiden. Um gabinete, agora Portugal outra vez, Coimbra.
Coimbra é especial para o património do século XVIII, do iluminismo. Aqui está um gabinete de filosofia natural, que era como se chamava a física, naquela altura, da Universidade de Coimbra. Outro gabinete de física, desculpem, esta legenda está em inglês. Um gabinete de física do Instituto Técnico Toscano, em Florença. Este é referência para o século XVIII, este é referência para o século XIX. Um gabinete de História Natural da Universidade de Coimbra também, século XVIII. Um laboratório químico absolutamente magnífico da Universidade de Coimbra também. Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, século XVIII. Um Jardim Botânico da Ajuda, que pertence à Universidade de Lisboa, século XVIII, é o primeiro de Portugal, 1768. E depois coleções dispersas, não é? Glasgow, Nápoles, Lisboa, Leiden, coleções de Lille, coleções em bibliotecas. Esta é uma coleção absolutamente extraordinária de instrumentos científicos que existe na biblioteca da École Polytechnique de Paris. Ora bem, este património não recebeu a atenção e o reconhecimento que lhe são devidos e, em larga medida, é desconhecido, encontrando-se inacessível tanto para investigadores, para a comunidade científica, como para o grande público. Uma parte considerável... sim, isto era o que eu disse, em espanhol. Portanto, as universidades europeias, uma parte considerável está abandonada ou em risco. Isto são fotografias tiradas por mim, não identifico a universidade, mas é europeia. E esta também. Bom, a que se deve esta situação? Se as coleções universitárias são tão numerosas, tão diversas, tão importantes, por que serão tão pouco reconhecidas e valorizadas? Qual é o problema das coleções e dos museus das universidades? Não existe um único problema que possa ser facilmente identificado. Os problemas são estruturais, complexos e diversos, teóricos e práticos, científicos, políticos e sociais, e sendo frequentemente de resolução contraditória. Eu identifico dois problemas principais. O primeiro é de percepção. Isto é, há uma tendência para olhar para os museus e para as coleções das universidades, tendo como modelo de referência os outros museus, os museus não universitários. Isto é, de certa forma, lógico, porque há muitos aspectos em comum, sobretudo no caso de importantes e grandes museus de universidades europeias, como o MUVA, por exemplo, para dar exemplos espanhóis, o MUVA em Valladolid, o Museu da Universidade de Alicante, o Fitzwilliam Museum de Cambridge, o CNAM, o Museu des Arts et Métiers, que eu acabei de mostrar, o Hunterian Museum em Glasgow, etc., entre muitos outros. Portanto, é lógico fazer isto, ter esta percepção, mas ao mesmo tempo é uma percepção que nos engana, que é imparcial e é insuficiente. Para a grande maioria dos museus e das coleções das universidades, a influência do setor museológico só se tornou significativa nas últimas décadas. É recente essa influência. Foi apenas a partir dos anos 60 do século XX, quando a sua própria raison d'être foi questionada, que muitos museus universitários começaram a olhar para os outros museus em busca de modelos de organização alternativos, de novos papéis e, em muitos casos, à procura de uma identidade. Ora, as coleções e os museus universitários não podem ser compreendidos sem se compreender, antes de mais, a universidade. Eles foram planeados, construídos, geridos, organizados, ampliados, negligenciados e desmantelados por professores, investigadores, estudantes, reitores, bibliotecários e ex-alunos. Se a natureza, a história e o modus operandi das universidades não for tida em conta, a complexidade das suas coleções será considerada avassaladora. As razões para a sua existência serão consideradas caóticas e arbitrárias,
e a sua dimensão pública parecerá muito abaixo dos estándares internacionais. Só se poderá ter em conta o setor museológico em geral como referência quando a importância e o significado das coleções das universidades for mais claramente compreendida. Este é o primeiro problema. Segundo problema, o papel é mais complexo este problema. O papel que podem e devem desempenhar na universidade e na sociedade contemporânea os museus e as coleções universitárias não está ainda hoje totalmente estabelecido, compreendido. Esse papel já foi muito claro. Até a Segunda Guerra Mundial, os museus das universidades estavam em sintonia, em harmonia, quer com o sistema de ensino superior, quer com o setor dos museus. Mais do que estar em sintonia, estavam na vanguarda do setor dos museus. Hoje a situação é distinta. Nos últimos 40 anos, as universidades europeias têm enfrentado grandes câmbios. Enumero apenas alguns. As universidades tiveram de adaptar os cursos às necessidades e especificidades dos mercados de trabalho. As universidades têm sofrido uma lenta, mas continuada, diminuição do número de alunos em determinadas disciplinas em resultado da evolução demográfica. As universidades são cada vez mais solicitadas a contribuir para o desenvolvimento de desenvolvimento regional e local através do estabelecimento de parcerias complicadas, muitas vezes, com o tecido industrial e económico. As universidades sofrem de subfinanciamento crónico, underfunding, subfinanciamento, tendo sentido necessidade de angariar parte dos seus pressupostos no exterior, fora dos pressupostos do Estado. Isto agravou-se muito com a crise económica e financeira. Na Europa, o financiamento, o pressuposto público por aluno diminuiu entre 10% e 30% nos últimos 25 anos. Em suma, pede-se às universidades que façam mais, muito mais, com menos dinheiro. Este cenário é evidentemente muito pouco favorável à preservação, divulgação e acessibilidade dos museus e das coleções das universidades. Alguns departamentos fecharam, outros foram reestruturados, as relações entre os departamentos e os museus foram se tornando cada vez mais ténues e quebraram-se. Algumas disciplinas que utilizavam coleções foram retiradas dos cursos de graduação e pós-graduação ou tornaram-se opcionais. Um caso é o caso da botânica. Acabou a botânica, não há o ensino da botânica na Península Ibérica. O ensino da geologia é problemático. Quem quiser fazer hoje, se um aluno holandês quiser estudar paleontologia, não pode fazer na Holanda. Acabou a paleontologia na Holanda, tem que ir à Bélgica ou à Dinamarca. A pressão do espaço e a massificação também tiveram um impacto considerável nos museus e nas coleções. Eu tenho aqui um exemplo, que é o exemplo da Universidade de Amsterdã, que nos últimos 20 anos perdeu todas as suas coleções de história natural. Ora, vejam bem, em 1983 a geologia é abolida, acaba a geologia. As coleções ficam órfãos. Em 1988, o Jardim Botânico da Universidade de Amsterdã é vendido à cidade, à municipalidade. Em 1993, um terço das coleções de geologia vão para o Zoo de Amsterdã, o Jardim Zoológico. Em 1998, um jardim botânico, um arboreto de pinos, o Pinetum Weidenstein, é vendido também à Botanical Garden Foundation. Em 2002, um terço das coleções de geologia vão diretamente então para o Zoo, que já estava previsto. Em novembro de 2002, uma carta de intenções entre a Universidade e Naturalis, que é o Museu Nacional de História Natural da Holanda, é assinada prevendo a recompra
recompra, isto está bem, Luís, isto está certo, recompra, de 90% do Museu de Zoologia. São 13 milhões de espécies que saem da universidade e que vão para a Naturalis. Esta transferência aconteceu, teve lugar em maio de 2011. Em abril de 2013, os 2/3 das coleções de Geologia, porque 1/3 já tinha ido para o Zoo. O resto foi para Naturalis, Bandung, na Indonésia, porque algumas coleções eram da Indonésia, e os museus locais de Maastricht e na América. Ora bem, tendo em conta este panorama, há duas posições distintas, mas que me parecem legítimas de tomar, são possíveis. A primeira é pragmática e de impacto imediato, consistindo em assumir que muitas universidades não têm condições mínimas para a preservação, estudo e interpretação das suas coleções de acordo com os estándares internacionais. Assim, é preferível entregá-las a quem pode tomar conta, sabe, pode e tem recursos para tomar conta delas. Isto já aconteceu várias vezes, não é uma situação rara, mas, por exemplo, as coleções científicas do Imperial College de Londres hoje estão no Science Museum. Okay? A transferência entre museus inteiros, por exemplo, o Museu de História Natural de Berlim, que pertencia à Universidade de Berlim, há 2 anos saiu da universidade e passou para a municipalidade, para a cidade de Berlim. Portanto, isto não é coisa estranha. Mas nem sempre é uma solução viável. Porquê? Porque o volume das coleções em museus é enorme. E todos os dias as universidades estão a gerar novo património. Portanto, não é uma solução sustentável. A segunda possibilidade consiste em rejeitar soluções arbitrárias e de emergência, enfrentando o problema no contexto de uma estratégia consistente e de longo prazo, baseada em conhecimento. Por outras palavras, passa por conhecer o que existe em cada universidade e refletir sobre o que pode ser feito, ao mesmo tempo que se procura compreender o papel que as coleções podem desempenhar para as universidades e sociedades contemporâneas a nível local, nacional e internacional. Mas, portanto, agora vamos ao que interessa. Que papel é este? Qual é a importância dos museus, das coleções e do património universitário? Que importância têm? Ora bem, para mim, a importância dos museus e das coleções universitárias é consequência da combinação de 2 fatores distintos. Por um lado, a sua posição estratégica e, por outro, a natureza distinta e singular das coleções, a especificidade das coleções. Sobre a posição estratégica. Primeiro, muito pode ser dito sobre o potencial extraordinário que resulta da posição inerente dos museus universitários. São museus na universidade, são museus da universidade e são museus para a universidade. A ideia de museu universitário como um museu ideal não é nova, nem fui eu que inventei, já aparece repetidamente na literatura. No entanto, a história recente dos museus universitários parece ser uma sucessão de oportunidades perdidas. Porquê? Por exemplo, é difícil compreender porque é que os museus universitários não assumiram a liderança na formação de carreiras profissionais de museus, como por exemplo a conservação e a restauração, por exemplo a museologia, quando elas emergiram nos anos 70. Não se percebe porque é que não assumiram essa liderança. É igualmente difícil de compreender porque é que cursos de graduação e pós-graduação nas áreas da História da Ciência e da Tecnologia, Museologia, Estudos Culturais, Ciências Sociais, entre outros, utilizam tão pouco as coleções e os museus que existem nas próprias universidades para seminários, estágios, teses, baseadas em coleções e exposições.
é difícil perceber ainda porque é que investigadores e professores das áreas de ciências sociais, informática, comunicação, entre tantas outras, usam de forma tão reduzida os museus das suas próprias universidades como recurso para a ensinança e a investigação. É difícil acreditar que os museus universitários sejam tão pouco utilizados como palco para a divulgação da investigação contemporânea, quando, evidentemente, em qualquer área, nas ciências, nas humanidades, nas artes, quando há investigadores e professores que precisam de um local para poderem projetar o trabalho que fazem para a sociedade. É ainda difícil compreender porque é que tão poucos museus universitários sejam verdadeiras janelas, ventanas, entre a universidade e a sociedade, usando o pessoal, os laboratórios e os conteúdos disponíveis na universidade como plataforma para outreach. Reciprocamente, de que estão as universidades à espera para utilizarem os seus próprios museus, no sentido de alcançarem de forma efetiva e eficiente segmentos cada vez mais abrangentes da sociedade, incluindo potenciais futuros alunos. O segundo fator, que é a especificidade. E aqui eu vou tomar como ponto de partida um episódio que me aconteceu. Me aconteceu em Itália, em 2002. Algumas pessoas já ouviram esta história, não sei se aqui por acaso. Estou sempre a contar este episódio. Estou sempre a contar. Para mim, há um momento Marta antes deste episódio e Marta depois deste episódio. Ok? Mudou tudo, cambiou tudo. Ora, quando eu estava a visitar o Museu La Specola, em Bolonha, na Universidade de Bolonha, uma coisa maravilhosa que fica aqui, vê-se que é um observatório astronómico. Porquê? Porque Bolonha é torres, não é? Aquelas torres maravilhosas, uma cidade das mais bonitas da Europa, e lá em cima, uma torre foi adaptada para o observatório porque parece que alguém fez assim para ficar alinhado com o meridiano norte-sul. Okay? Os observatórios têm que estar alinhados com o norte-sul, por isso aquilo está assim meio rodado. Parece desalinhado, exatamente. Ora bem, e lá nesse observatório eu encontrei este globo celeste, que é construído em 1792 pelo importante gravador, pintor e construtor de globos italianos Giovanni Maria Cassini. Bom, Cassini não é propriamente o Galileu em Itália, hein? Mas é logo a seguir. Há o Galileu e depois há uma série de outros importantes cientistas, digamos, neste caso cartógrafo italiano. Cassini é um nome importante da história da ciência italiana. O globo tinha sido danificado no início do século XX e ia ser restaurado. Estava escondido e não me foi mostrado logo. O professor, na altura, diretor do museu, contou-me a sua história, que vos vou contar brevemente aqui. No início da década de 1920, portanto, 1920, recentemente, Guido Horn d'Arturo, um professor de astronomia de Bolonha, estava a estudar a distribuição das nebulosas, nós hoje chamamos galáxias, as nebulosas, no céu, com o objetivo de compreender a sua natureza e a sua forma. Esta era uma questão muito importante que vários grupos no mundo inteiro de astrofísica se estavam a debruçar. Portanto, está ali a posição e a relação com a forma. No fundo, esta era a questão científica do professor. Ele estava a usar uma fonte escrita, um atlas de nebulosas, mas, tendo em conta que a sua investigação necessitava da análise da distribuição espacial, ele utilizou o globo do Cassini para marcar na sua superfície, com pequenos confeti vermelhos, as nebulosas que estava a estudar. Portanto, reparem, há um globo que é do século XVIII, onde um professor, em 1920, já o globo era uma antiguidade importantíssima, não é? Património italiano, chega e cola, estão a ver os confetes ali, olha o confete, 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 confete,
confete, confete, onde ele marcou as nebulosas que estava a estudar, porque precisava da visualização espacial. Ora, o facto do globo ter quase 150 anos, ser do Cassini, e consequentemente ser património histórico, não foi relevante para Arturo. Para ele, o globo era apenas um instrumento, igual a muitos outros, que ajudava a dar respostas a questões e a problemas científicos. Ora, as coleções universitárias estão repletas, estão llenas, ao longo das décadas, ao longo dos séculos, de objetos deste tipo. Globos, Cassini, Arturo, objetos que contam a história da produção e dos processos de produção e transmissão do conhecimento sobre nós humanos, sobre a natureza e sobre o universo. Na Europa, as universidades acumulam sistematicamente coleções desde há pelo menos 450 anos. Os primeiros registros encontram-se em Itália, jardins botânicos e teatros anatómicos, de que já falei. Mas existem evidências de que objetos já eram utilizados em aulas no final da Idade Média, pelo menos em Oxford e em Paris. Com exceção das obras de arte doadas ou adquiridas para decorar salas, corredores ou jardins e da memorabilia associada à história institucional, todas as coleções universitárias estão, direta ou indiretamente, relacionadas com a ensinança e com a investigação. Exceto em alguns casos muito excepcionais, os museus universitários não estão organizados em torno da ideia de identidade regional ou nacional ou do conceito de um território partilhado, que é o que acontece em muitos museus. Organizam-se antes, tendo por base a ideia de constituir um repositório de informação, com o objetivo de gerar e disseminar conhecimento novo. O património das universidades é, assim, evidência material de como o conhecimento foi produzido e transmitido de geração em geração. Os seus objetos são testemunhos da história do conhecimento. A história do conhecimento está no globo de Cassini e de Arturo. Está no equipamento científico que foi usado e reutilizado inúmeras vezes para diversos fins, em instrumentos canibalizados, nos imensos arquivos da biodiversidade, que são as coleções de história natural, nos modelos usados nas aulas, nas notas de cientistas e de alunos, isto é um dos objetos mais incríveis que eu já vi em toda a minha vida. Depois, se tiver tempo, explico o que é. Estão também na forma como os jardins botânicos e os herbários estão desenhados. O mesmo pode ser dito da história do conhecimento está nos edifícios históricos e monumentos, como a Biblioteca Setecentista de Coimbra, ou os frescos em Turim, ou Pavia, nas estufas, nas orangeries, nos teatros anatómicos que já vimos, laboratórios, observatórios que existem em tantas universidades. Estes espaços são representativos do modo como a arquitetura reflete as necessidades de investigação e ensino e dos seus desenvolvimentos ao longo do tempo. Juntamente com as coleções, os edifícios formam um sistema coerente que não pode ser dissociado. Esta é a história que estes objetos, coleções e património devem contar. Porque é deles, a história deles. Não devem contar outra história. É esta história que devem contar. Na última década, houve alguns desenvolvimentos muito positivos relativamente ao reconhecimento das coleções dos museus e do património universitário. Em todo o mundo foram criadas redes nacionais
e regionais. Teses, dissertações e outras publicações abordaram o tema a partir de múltiplos pontos de vista, nomeadamente coleções, educação, gestão, promoção, etc. Ao nível internacional, as duas iniciativas mais importantes foram a criação da Rede Europeia de Património Universitário, Universem, em abril de 2000, e o reconhecimento dos museus universitários pelo Conselho Internacional dos Museus, o ICOM, através da criação de um Comitê Internacional de Especialidade, o UMAC, University Museums and Collections, que foi criado em 2001. E esse UMAC tem uma base de dados mundial de museus e coleções universitárias. Eu fui ver quantas coleções havia em Espanha, isto é de rir, porque é impossível isto. Então aqui, Espanha, 62 coleções, impossível. Tem pelo menos 10 mil vezes mais para aí, contando com os arquivos e as bibliotecas. Portanto, nesta base de dados, a Espanha está subrepresentada e contactem-me, caso conheçam, museus e coleções de universidades espanholas para integrarmos na base de dados. Okay? Eu escolhi um que foi colocado pela Complutense, escolhi um de História da Educação. Estão a ver, a ficha, os dados são muito simples. Este é o Museu Laboratório de História da Educação Manuel Bartolomé Cóssio, da Universidade Complutense, e depois tem o tipo de museu. Isto é acessível por investigadores de todo o mundo, é importante constar Espanha. Espanha tem que estar, o Brasil também, mas agora estamos em Espanha. Tá? E o museu daqui é já para a semana, vamos já pôr. Ok? Provavelmente a iniciativa de maior importância nos últimos anos nem foi as associações. As associações são importantes, mas talvez a mais importante tenha sido, em relação ao património universitário europeu, uma recomendação do Conselho da Europa, quando 48 países do Conselho da Europa unanimemente adotaram uma recomendação apelando às universidades para preservarem e assumirem a responsabilidade sobre a preservação e a acessibilidade do seu património. Estes são indícios muito positivos. América Latina, muito rapidamente. Não existem estudos comparativos entre a situação dos museus, coleções e património universitário em diferentes países. É natural que estes surjam à medida que a área se vai afirmando e profissionalizando. O caso do Brasil eu conheço melhor em virtude de colaborações de investigação e de ensino já longas. Há duas notas que quero dizer sobre a diferença entre Portugal e Espanha relativamente ao seu passado colonial e à abordagem que tiveram relativamente às universidades e que tem impacto no património universitário da América Latina de influência espanhola, que fala espanhol, e da América Latina, que fala português. Na realidade, a política de ambos os países para as universidades foi muito diferente. Enquanto a Espanha criou universidades desde o primeiro momento, por exemplo, a Universidade de San Marcos, no Peru, ou a Universidade Nacional Autónoma do México, são do século XVI. O Brasil só teve uma universidade depois de se tornar independente. Isto é, todas as pessoas que queriam estudar, fazer estudo superior no Brasil, tinham que vir a Coimbra. Okay? Mesmo Coimbra não deixava haver mais universidades em Portugal, quanto mais no Brasil. Não é? Portanto, isto tem impacto, naturalmente, no património universitário. No entanto, eu atrevo-me a dizer que a situação dos museus, coleções e património das universidades latino-americanas é hoje muito semelhante à que eu descrevi para a Europa. Embora talvez haja aqui dois aspectos diferentes. É difícil e arriscado generalizar, mas contrariamente à Europa, tenho encontrado em muitas universidades do Brasil casos em que as coleções continuam a ser hoje utilizadas para a ensinança. Por exemplo, o caso da Universidade de Amsterdã, não conheço nenhum caso na América Latina. As coleções continuam a ser utilizadas. As de História Natural, as de Paleontologia, mais do que ser utilizadas, quanto de dinamismo, a crescer
São coleções que estão a crescer. Portanto, isso parece-me muito diferente da situação europeia. Por outro lado, também me parece que, em muitos casos, os museus das universidades latino-americanas têm ligações muito fortes e dinâmicas às comunidades envolventes, mais que os europeus. Os museus universitários europeus ainda continuam invisíveis, claro, mas isso lá também, mas fechados na sua própria Torre de Marfim, enquanto no Brasil, no México, há uma participação muito grande das comunidades, quer na construção e constituição dos museus, quer nas suas atividades. No geral, existe uma dinâmica muito interessante na América Latina. O Brasil criou uma rede de museus universitários, em 1992, o designado Fórum para os Museus Universitários, que agora era preciso voltar a dinamizar, e existe igualmente uma rede nacional organizada no México, Museus e Coleções Universitárias do México, o MAC México. Na década de 2000 foi também criada a Rede de Museus Universitários Latino-Americanos e tem havido, enfim, encontros, muitos, a nível local e regional, bem como literatura e declarações recentes em defesa do património universitário da América Latina. Também existem alguns passos embrionários dados recentemente em Cuba. Há vários cubanos que estão a estudar na Europa e fazer teses sobre património universitário. Para resumir e para concluir, a grande maioria dos museus e coleções universitárias, tanto de ciências como de artes e humanidades, quer na Europa, quer na América Latina, foram organizados em torno do ensino e da investigação. O mesmo sucedeu com os observatórios, com os jardins, com as bibliotecas, com os laboratórios. Este diversificadíssimo património partilha uma coisa em comum. Organizaram-se, evoluíram e por vezes ficaram órfãos em função da evolução e da história do conhecimento. Hoje, os museus das universidades enfrentam diversos problemas e dilemas, muitas vezes sob intensa pressão e com falta de pessoal qualificado. Os museus universitários veem os outros museus como modelos, de forma a redefinirem a sua própria missão. Este facto é positivo e deve ser estimulado. Os museus universitários têm muito a aprender com o setor dos museus em geral, particularmente nos domínios da ética, das práticas profissionais e do serviço público. No entanto, à medida que os museus universitários de todas as áreas do saber aumentam a sua acessibilidade, se tornam mais visíveis para o grande público, a sua posição estratégica e o seu significado e especificidade não pode deixar de ser respeitado e promovido. Este é um ponto crucial, uma vez que, em última instância, esta é a sua raison d'être. É num mundo que já está saturado, num mundo cultural, de instituições, está saturado de instituições culturais. Há um nicho no setor cultural para os museus e coleções universitárias, mas apenas caso eles saibam afirmar a sua especificidade na universidade e na sociedade. A universidade do século XXI é necessariamente diferente da universidade proposta por Humboldt há 200 anos. No entanto, o que a universidade é, o que faz e o que defende repercute os ideais, os sonhos e a esperança de pessoas de todo o mundo. Seja em Espanha, nos Estados Unidos, no Japão ou no Brasil, a universidade é considerada como um espaço do conhecimento, continuando a captar um mundo maravilhoso da imaginação humana. Cidadãos de todo o mundo continuam a confiar e a respeitar nas universidades, esperando que elas desempenhem um importante papel no desenvolvimento das sociedades contemporâneas. Este é o mais importante legado da universidade à sociedade, que tem necessariamente de ser explicado nos nossos dias, assim como às gerações do futuro. O património é o recurso mais importante que as universidades têm para o fazer de forma relevante e a longo prazo. Muitas graças.